Olá, gente, tudo bem? Bom, dando continuidade ao nosso treinamento aqui sobre análise técnica básica, a gente vai falar um assunto extremamente importante e é um dos meus indicadores que eu mais gosto de usar e, inclusive, a grande maioria dos meus modelos usa esse indicador, que são as bandas de Bollinger. Bom, esse indicador ele é muito usado no mercado, tá? Tanto para estratégias de day trade, estratégias de swing trade, estratégias de position trade. Deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela. Ele foi criado por John Bollinger. O John Bollinger ele é um analista técnico, né? Então ele criou esse indicador e ele deu o nome dele para esse indicador. Se eu fosse criar um indicador, provavelmente também colocaria meu nome, tá? E ele é muito útil para a gente identificar a volatilidade do mercado, ou seja, quanto o preço está andando entre um ponto a outro, tá? Então, basicamente, a volatilidade é o seguinte, né? Quanto o preço anda em uma determinada região, certo? Então, ele ajuda muito para a gente poder identificar isso, tá? E, além do mais, ele é um excelente indicador para a gente usar nos nossos modelos operacionais. A gente vai falar de modelos operacionais mais para frente, mas modelos operacionais, basicamente, são as regras que nós usamos para entrar e sair do mercado, tá? Então, deixa eu mostrar o gráfico aqui para vocês. Vamos olhar aqui o nosso Ibovespa. Deixa eu só confirmar aqui. Ok, vocês estão me vendo e estão vendo a tela. Muito bem. Aqui estão os nossos suportes, nossas resistências que nós desenhamos, certo? Também temos aqui as nossas linhas de tendência. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos pegar aqui um indicador chamado bandas de Bollinger. Então a gente vai aqui em inserir indicador, bandas de Bollinger. Normalmente ele está por aqui já. Bollinger. Muito bem. Bandas de Bollinger. Vamos inserir esse indicador aqui. Uau, cá está o indicador. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho do indicador para vocês, tá? Basicamente, ele é composto por três linhas, tá? Uma linha superior, que é a banda superior, a banda inferior e uma média, que é a linha central, tá? Deixa eu mostrar aqui, a configuração padrão desse indicador é o seguinte: desvio padrão de 2 e uma média de 20 períodos. O que é o desvio padrão? É quanto da média as bandas vão se afastar. Então, se eu tiver aqui 2 desvios padrões, eu vou ter uma distância de 2 desvios padrões. Quem não sabe calcular o desvio padrão, dá um Google aí que vai descobrir, tá? 3 desvios padrões, é isso aqui, a banda aumenta. O desvio padrão é calculado basicamente considerando os preços daqueles 20 períodos. Então, se nós usarmos aqui 4 desvios padrões, aqui nós teremos uma média se afastando, né, uma distância entre as duas médias mais longas, na verdade, entre as duas bandas mais longa, certo? Vamos usar aqui 2 desvios padrão, certo? Que é basicamente é o padrão que se usa no mercado, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que nós temos no nosso gráfico de 60 minutos, vamos colocar no gráfico diário aqui, a gente vai conseguir entender aqui. Então, olha esse momento aqui, ó, por exemplo, tá? O preço vinha, ele estava numa região aqui da banda inferior, ele começou a subir, ele passou pela média, ele foi lá na banda superior, tá? Aí aqui, ó, ele entrou em uma tendência de alta, né? A gente viu já o que é uma tendência. E aqui, ó, pessoal, ele foi trabalhando aqui na banda superior, e aí ele veio, buscou a média de novo, e aqui, ó, a gente vê que a distância entre as duas bandas é de 3,8%, certo? 3,7%. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Nesse ponto aqui, ó, você vê que tem uma distância bem maior, né? Praticamente de 10%. Por quê? Porque o mercado fez um início de uma tendência, ou seja, ele começou a afastar aqui da banda, né? Ele começou a empurrar a banda para cima, e aí o que acontece é que as duas distâncias ficam mais longas. Quando o mercado tem feito movimentos mais curtos, que são esses movimentos aqui, ó, nós vemos que as distâncias entre as bandas elas ficam menores, porque nós temos pouca oscilação aqui dentro, pouca volatilidade, né? Então a volatilidade é justamente a distância de um ponto até outro, né? A movimentação do preço. Como aqui ó, nós tivemos uma movimentação de preço lateral, nós temos aqui uma distância pequena, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisas que a gente consegue fazer com
as bandas de Bollinger. Então, por exemplo, aqui a gente está no nosso gráfico diário. Vamos lá, a gente está aqui no nosso gráfico diário. A gente tem uma série de setups, né, uma série de modelos operacionais que usam bandas de Bollinger. Então, por exemplo, um modelo muito famoso a partir do momento que eu tiver um preço fechando fora da banda de Bollinger inferior, ou seja, eu tenho aqui uma linha que me diz que essa aqui é a banda inferior, correto? A partir do momento que eu tiver um preço que feche fora dessa banda, o que eu vou fazer? Eu vou, no final desse candle aqui, a gente está olhando o candle diário, eu vou fazer uma compra. Eu vou fechar essa compra quando? Quando ele bater na média. Tá? Isso é uma ideia de modelo operacional. Então a gente pode usar esse modelo operacional para fazer os nossos trades, fazer as nossas operações. Então aqui, por exemplo, a gente está olhando uma operação que durou aqui 5 dias e ela fez 3, quase 4%, né? 3,5%. Tá? Isso é um exemplo. Né? Então veja, por exemplo, esse exemplo aqui. Ó. Olha que interessante, esse exemplo aqui. Ó. Aqui nós tivemos alguns exemplos. Né? Aqui ele fechou fora, pum. O mercado veio, continuou caindo e aqui ele fechou a operação com uma operação negativa de praticamente 0,30%. Tá? Aqui nós tivemos outro, essa operação já tinha começado, essa aqui não teria entrado, né, porque a gente já teria na operação. Mas, por exemplo, aqui, ó, aqui nós tivemos uma outra operação. Aqui, ó, nós fechamos fora da nossa região de banda, né? Aqui eu tive aqui um dia, né? Então eu comprei nessa região aqui, o preço continuou caindo um pouquinho, voltou, subiu aqui, eu saí com 2% de lucro, tá? Nós tivemos aqui, por exemplo, mais uma operação, que agora ela teria começado nesse dia aqui. Nós teríamos comprado aqui, o mercado teria afundado um pouco, e agora nós estaremos por aqui. O nosso alvo de saída seria quando o preço bater aqui na nossa média, tá? Nossa média central. Isso é uma ideia de modelo operacional, tá, gente? Da mesma forma, quando nós temos um modelo operacional usando na compra, eu também posso operar na venda. Como que funcionaria esse modelo na venda? Esse modelo na venda se nós tivermos aqui, por exemplo, um preço que fechou fora da banda e depois eu tiver um candle que feche dentro da banda, eu faço uma venda. Seria uma venda aqui nesse ponto e faria aqui, quando ele bater aqui na minha média, 1,60% de lucro. São ideias de modelos operacionais, certo, gente? Então aqui, por exemplo, eu teria outra venda. Essa venda aqui eu teria vendido na perda dessa mínima aqui e teria buscado aqui mais 1%. Então são modelos operacionais que a gente vai estudando, vai criando, né, ao longo, aqui ó, por exemplo, mais uma, aqui também, nós teríamos vendido aqui ó, e teríamos buscado aqui mais 2%. E aqui um cenário de compra, onde nós teríamos comprado aqui e essa operação aqui nós teríamos tido também 1,5% de ganho. Então vejam que esse indicador aqui é muito interessante para a gente trabalhar. Inclusive o modelo do sistema Manchi, que eu desenvolvi para o S&P e o Ibovespa, ele é 90% dele concebido usando bandas de Bollinger. Tá? Vamos olhar aqui no gráfico de 60 minutos, como esse indicador também fica bem interessante para nos ajudar a entender o que o mercado vem fazendo. Tá? Então, assim, veja que a gente pode unir as coisas, né? Olha que interessante aqui, ó. Eu tenho aqui aquela nossa região de suporte e aqui a banda de Bollinger inferior batendo perto desse suporte. Olha só que interessante. Ela desenhando aqui praticamente em cima do nosso suporte. Aqui ela também muito próxima do nosso suporte. Então, vejam que todos os conceitos que nós estamos vendo aqui, eles são conceitos que se completam e que se complementam. Tá? Por que eu trouxe esse indicador de banda de Bollinger aqui? Ele é muito usado no mercado, certo? Então, qualquer um dos mercados que nós formos operar, qualquer tipo de mercado que nós formos operar, você pode usar a banda de Bollinger, tá? Se você quiser operar cripto, você pode usar a banda de Bollinger. Se você quiser operar qualquer tipo de mercado, você pode usar, certo? Deixa eu colocar um outro ativo aqui. CCM FUT. Muito bem. Temos aqui nosso milho, tá? Que é uma commodity. Vejam como ele também teria aqui, ó, nesse modelo operacional, aqui nós teríamos feito uma compra aqui
teria vindo até aqui embaixo e estaríamos saindo aqui ó, com praticamente no 0 a 0. Vamos ver aqui, por exemplo, também, ó, nós teríamos uma venda, nós teríamos uma compra aqui, ó, nesse modelo, temos feito aqui mais R$1 de lucro, um ponto de lucro, né? E assim por diante, gente. Esse indicador ele é muito interessante, tá? A maioria dos time frames, né, que a gente usa é nos 60 minutos e no gráfico diário, e também você pode usá-lo no semanal. Vamos colocar aqui o IBOV no gráfico semanal, para a gente ter uma noção de como ele se apresenta, tá? Deixa eu pegar aqui no gráfico semanal. Vejam que, deixa eu tirar essas linhas aqui, ó. Vamos deixar essas linhas aqui, por quê? Olha que interessante, gente. Quando a gente está olhando aqui ó, no gráfico semanal, a gente teve aqui a região de uma resistência que nós desenhamos antes, e essa região de resistência, ela basicamente ficou em cima da nossa região da banda superior. Então, é a nossa banda superior aqui e a banda inferior aqui. Veja que, olha como ele respeitou e veio buscar exatamente a média. Então, se nós usarmos esses indicadores e usarmos os conceitos que nós estamos aprendendo aqui em conjunto, nós conseguimos ter uma excelente leitura do mercado. Certo, pessoal? Sobre bandas de Bollinger, deixa eu ver se temos mais alguma coisa. É isso, certo? Então, sobre bandas de Bollinger, esse é o nosso conteúdo de hoje, tá ok?